Oi, gente, tudo bem? Nossa, faz muito tempo que eu não venho pro YouTube. E eu disse isso no último vídeo que eu postei também, né? Porque foi um vídeo completamente que eu tive a ideia na hora de fazer, não foi planejado nem nada. O vídeo da cadeirinha que eu postei por último. Mas enfim, o vídeo de hoje é um vídeo que eu tô querendo fazer há um tempo. Só que eu tava realmente esperando passar mais um pouquinho pra ter a certeza absoluta de que o desmame aconteceu, o desmame natural da Alice. Ela mamou por 5 anos e 3 meses, então são 63 meses aí de ralação, de amamentação. E eu quero vir contar pra vocês como é que foi esse processo do começo, do meio, do final. E contar pra vocês que a amamentação natural acontece, ela existe. Muita gente fala que não existe, mas ela existe. Então assim, vamos começar do começo. Tem aqui no canal o relato de parto. Meu parto não foi o parto que eu queria, que eu planejava, que eu me preparava pra ter. Eu queria muito um parto normal, eu queria muito ter entrado em trabalho de parto, não consegui, porque eu tive várias intercorrências na gravidez. Uma delas acabou me levando para uma cesárea de emergência, que foi como a Alice nasceu, né? Graças a Deus não foi prematura, mas ela veio de uma cesárea de emergência. E aí, assim, como eu não consegui o parto que eu queria, eu botei na minha cabeça, no meu coração, que a amamentação seria do jeito que eu queria. E assim, até eu engravidar, eu era uma pessoa extremamente tímida, muito, tipo, num nível hard de timidez, sabe? Muito pudor. E eu não conseguia me imaginar dando mamar pra um bebê na rua. Tipo, pra vocês terem ideia, eu ficava com vergonha de mim mesma, de me imaginar com o peito pra fora dando mamar pra um bebê, tipo um bebê sugando meu... Gente, era uma coisa assim que passava na minha cabeça. Eu falei, gente, que coisa esquisita. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Mas aí o bebê nasce, e aí você vê que, né, tu faz tudo por aquela criança. E a partir do momento que tu tem um filho, o seu pudor vai com Deus, entendeu? Você não tem mais timidez de nada, porque o que a gente passa pra parir, cesárea ou normal, independente, é bizarro, gente, porque mesmo eu não tendo parto normal, na cesárea, você fica peladona, você recebe uma anestesia, então você fica, tipo, com um pano aqui cobrindo e seu corpo tá lá. E aí é muito perto da virilha o corte. Então, assim, eles veem você pelada, o médico vem no dia seguinte ver os pontos, você tem que abaixar a calça. Enfim, gente, tá? E aí, beleza. Eu prometi pra mim mesma que a amamentação seria massa, eu ia conseguir do jeito que eu quisesse. E assim foi. Que foi o quê? Os 6 primeiros meses foi exclusivo, ela só mamou no peito, mais nada. Não pode mais nada além de fórmula para bebês que necessitam da fórmula, tá? Só que ela não tomou nada, só leite materno. Dos 6 aos 12 meses é a introdução alimentar. Então, assim, o leite ainda é o principal alimento dela, mas ela começou a ser introduzida a outros alimentos também. Frutas, verduras, comidinhas, receitinhas, ovo, água, começou a tomar água também. Mas a amamentação seguiu lindamente, né? Assim, no primeiro mês eu sofri muito, muito. Meu peito ficava muito cheio, eu não conseguia fazer a massagem, não conseguia aliviar. Eu chorava muito. A Alice era um bebê que mamava muito e dormia muito, então ela, tipo, cansava muito rápido. Então ela tava o dia inteiro no peito, ela mamava o tempo todo. Era um ciclo bizarro e meu peito não cicatrizava. Era bem difícil. Eu quase comprei aquele protetorzinho que você coloca no seio, sabe? Que o bebê chupa por ele. Enfim, quase comprei. Ainda bem que eu não fiz essa merda, porque senão podia me atrapalhar ainda mais. Mas assim, uma enfermeira foi lá em casa quando a Alice era bem pequenininha, com dias de vida, pra furar a orelha. E ela viu minha mama, uma enfermeira da maternidade que eu fiquei internada. Ela viu, ela falou, nossa, tá muito dura, ela vai ter muito problema pra mamar, porque ela não vai conseguir abocanhar, tem que melhorar. Ela fez massagem, doeu pra caramba, mas aliviou, enfim, ela me ensinou, consegui seguir. E eu lembro que quando tava chegando perto dos 6 meses da introdução alimentar, eu sofria porque eu achava que ela ia trocar o peito pela comida. É isso? A comida pelo peito. O peito pela comida, tá certo. Eu achava que ela ia trocar, que ela ia largar o peito e que ela ia comer. Ingênua, né? Mãe de primeira viagem, né, gente? E aí, assim, não aconteceu, graças a Deus. Ela seguiu mamando bastante. Nos intervalos, ela experimentava comidinhas, enfim, introdução alimentar, mamar ainda é o principal alimento até 1 aninho. Aí, de 1 a 2 anos,
continua sendo um alimento muito importante, mas ele passa a ser um alimento complementar, tá? A alimentação da introdução alimentar realmente passa a ser a principal fonte de alimentação da criança. E aí, beleza, ela continuou comendo, experimentando um monte de coisa, mamando pra caramba. E o mamar, a partir daí, ele é muito mais do que nutritivo. Ele é acalento, ele é uma questão emocional com a criança, de apego e tudo mais com a mãe. Aí a gente passou pela... Como é que fala, gente? O negócio da separação lá, que a criança começa a se ver separada da mãe, ela fica muito agoniada e ela realmente vem pra mãe pra mamar ainda mais. Quando a mãe fica muito tempo longe, ela quer compensar essa saudade, mama pra caramba. Lá no período de 2 anos, mais ou menos, por volta desse tempo, eu lembro que teve uma época que, Jesus amado, minha alma saía, assim, no corpo com a menina. Mas assim, eu estava firme e forte de seguir com a amamentação. Porque realmente eu queria que fosse até o final, eu queria que ela decidisse. Porque eu sofria de pensar em tirar a amamentação dela, porque era um momento bom pra mim também. Eu sou uma pessoa que eu gostei muito de amamentar, sabe? Então, seguimos aí, entre trancos e barrancos, usando roupa que dava pra tirar o peito pra fora. Deixei de usar várias roupas, enfim. E aí a gente foi seguindo. Eu comecei a trabalhar fora no ano passado, 2022. Fiquei trabalhando fora e quando eu voltava ela compensava a saudade, ela mamava bastante, mamava pra dormir e tudo mais, enfim. E eu seguia, cansada, mas eu seguia. Nunca, juro pra vocês, nunca passou na minha cabeça desmamar. Justamente porque o mamar, ele me ajudava muito em vários momentos. De estresse dela, de doença, de machucado, de acordar à noite, de birra. Cara, em todas essas situações, o mamar resolvia, sabe? Você botava no peito e acabou. A criança calma, a criança fica de boa. Então eu ficava pensando, gente, se eu tirar antes dela tá pronta pra largar, vai ser muito mais tenso pra nós duas. Então, não, quero não, tô cansada, não tô dormindo bem, não tô. Há muito tempo eu não tô dormindo bem, mas vamos seguir. Vamos seguir porque é ela que vai decidir, é uma necessidade dela. É o meu pensamento, tá? É o jeito que eu resolvi seguir a minha maternidade e o meu momento de amamentação com ela, a minha história de amamentação. E aí a gente foi seguindo. E aí quando ela fez 5 anos, esse ano, 2023, aí eu já comecei a perceber que ela já foi tomando um caminho de independência maior, assim. Tanto na questão de desfraude quanto na questão de desmame. Porque com 5 anos virou a chavinha dela e ela parou de usar fralda de dia completamente, tipo, do nada, ela que pediu e tal, e passou a ficar o dia sem fralda. E o desfraude diurno aconteceu lindamente e o desmame seguia, sabe? Caminhando pro fim, mas assim, ainda seguiu um tempo. Até que quando ela tinha 5 anos e 3 meses, eu percebi que a gente já passava uns dias sem mamar. Ela passou a dormir na casa da minha mãe uma vez por semana, então ela dormia bem, sem mim, sem mamar. E aí, de noite, eu deito com ela pra ler uma historinha, e ela lê a historinha, pede um carinho, pede pra eu cantar uma musiquinha e dorme. Então eu fui percebendo que realmente a nossa história de amamentação estava chegando no final. E aí, até que uma hora eu percebi que acabou. Que, tipo, ela mesma largou, quando ela machuca agora, ela vem e pede um abraço. Então, mudou, a necessidade dela pelo mamar mudou, entendeu? E foi natural, foi tão natural que eu achei que eu ia sofrer, que o meu peito ia ficar muito duro, eu ia ter que fazer alguma coisa a respeito. E não, o meu corpo foi entendendo que a demanda foi diminuindo. E foi uma coisa muito bonita de acompanhar, porque foi tão natural que nem eu e nem ela sentimos que quando a gente viu, já tinha rolado. Então, eu fico muito feliz com a nossa caminhada na amamentação. Foi um episódio muito importante pra mim, muito especial, tanto que aqui, ó, eu uso esse colarzinho, que ele é feito de leite materno, da Lacto, né? É uma mãe com um bebezinho aqui. E eu uso todo dia, assim, e eu fico super feliz e muito orgulhosa, porque realmente, meninas, é um caminho árduo aí, mas que vale super a pena. E pra dizer pra vocês que sim, o desmame natural existe, ele acontece, a criança parece que nunca vai largar o peito, mas ela larga, e dá tudo certo no final. E isso cada realidade, né? Cada pessoa sabe da sua realidade, do seu cansaço, do seu limite.
Mas por aqui foi dessa forma que aconteceu e eu fico muito feliz. Eu quis vir compartilhar com vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.